Que a paz de Deus esteja com todos vós. No despertar de uma manhã, o Senhor me disse claramente: o rio vai de encontro ao mar, eles se juntam, mas não se misturam. Nada que Deus faz e diz é por acaso, tudo tem o sentido de ser. E assim está sendo em minha vida. Assim como eu disse no primeiro vídeo, o meu testemunho segue adiante e vai ser dividido entre outros vídeos. Porém, os pormenores inclusos na escrita, visto que nem todos estão preparados para ouvir e entender a obra que Deus está fazendo em minha vida. É provável que faça uma interpretação errônea e deturpe as minhas palavras, caso eu detalhasse aqui. Algumas citações do primeiro vídeo é necessário que se repita neste para chegar com mais objetividade às suas compreensões. Assim sendo, entenderão o porquê o Senhor determinara que o meu testemunho fosse através da escrita, e para tanto houve uma preparação específica de longos anos. Eu sabia que ele faria uma obra, mas jamais imaginei de que forma seria. Realmente, Deus trabalha de forma sigilosa e surpreendente em nossas vidas. Uma observação: nem sempre Deus concede a interpretação daquilo que nos mostra no momento. Às vezes demora dias, meses ou anos para vermos as suas concretizações. É só então compreenderemos. Às vezes vem de forma auditiva, objetiva e outras figurativa. Por isso é necessário pedir discernimento espiritual para entendermos os seus sinais. Isso serve para todos. Eu sempre tive a curiosidade de saber de que forma a palavra do Senhor era revelada para aqueles que verdadeiramente foram privilegiados com o dom espiritual. E hoje, por mais inacreditável que possa parecer, provo dessa magnitude divina, mesmo com todas as minhas imperfeições. Mas, para tanto, tive que bater todos os dias em sua porta de misericórdia e passar por muitas provações para alcançá-la. É a primeira vez que eu falo isso em público, mas se o faço é porque Deus me deu a base espiritual, que também desmistifica muitos que sobem no púlpito dizendo que Deus revelara a palavra, quando na verdade falam por si mesmos, para ser idolatrado pelos fiéis. Efetivamente, onde a carne se manifesta, o Espírito se aparta. Após as revelações do Senhor, as concretizações de muitas coisas que me foram reveladas e as confirmações que obtive sobre os dons espirituais, os meus filhos e eu vivemos pela fé concernente a tudo que vem de cima do púlpito. E em razão disso, afirmo piamente que no meio da matilha existe um aprisco no qual o Senhor preserva as suas ovelhas, guiando-as em seus caminhos. Ou seja, nem todos que estão ali são falsários, mas verdadeiramente servos do Deus vivo. Já ouvi inúmeros comentários estapafúrdios propagados na internet relativos a dons espirituais, chegando ao cume de associá-los a manifestações demoníacas, o que é lamentável, porque se embasam no que vem decorrendo no meio religioso por conta de homens que usam falsamente o nome de Deus, quando falam por si mesmos. As promessas proferidas da boca dos que falam por si mesmos não têm edificação espiritual e caem por terra, o que faz com que muitos percam a credibilidade também no que realmente provém de Deus e esfriem na fé. Estes que falam assim são levianos de língua que nunca viram a verdadeira obra de Deus e nunca sentiram a sua presença em seus corações. O que não quer dizer que o Senhor não possa lhes conceder essa oportunidade sublime. Basta ter fé e querer. Quero esclarecer que todos os vídeos que eu fizer não estão direcionados especificamente à congregação cristã no Brasil, mas de modo geral, seja de origem religiosa ou não, pois o que me for evidenciado está além das instituições religiosas. Primeiro, é fundamental que saiba que os dons espirituais são as manifestações da graça de Deus concedida pelo Espírito Santo e são fundamentais para a nossa evolução, e as suas diferentes manifestações pertencem ao mesmo Espírito. Eles estão disponíveis a todos, contudo, precisam buscá-los diligentemente, pois não são de proveito pessoal, mas para enaltecimento da obra divina. Segundo, cientes de que o universo material é regido pelo espiritual, pois foi da invisibilidade que Deus formou o universo e tudo que existe sobre ele e fora dele, é que nos faz testemunhas verazes do seu poder absoluto sobre todas as coisas. Terceiro, tudo que excede a normalidade causa espanto, detração, burburinhos e é atribuído ao adversário das nossas almas, o que diminui a eficácia dos poderes de Deus, fortalecendo os poderes do seu oponente.
Vale lembrar que Deus operou de forma extraordinária na história dos nossos antepassados para que crescem na sua existência soberana e complacente. Assim sendo, não agiria diferente para conosco, mas para tanto é necessário manter firme a fé. Os únicos diferenciais dos nossos antepassados são os personagens em cenários atualizados, porque a história se repete e poucos se atentam a isso. E por fim, a fé é a certeza das coisas que esperamos e a convicção de fatos que não vemos. Volto a enfatizar que se procurei esse meio de comunicação para repassar o meu testemunho adiante, cumprindo com a missão que me fora designada por Deus, foi porque Ele sabia que eu não me deixariam fazê-lo através do microfone. Tudo que me fora revelado, eu poderia simplesmente ter deixado nas anotações contidas nas minhas agendas, que serviria para alertar a minha família e os meus familiares. Mas Deus não quis que fosse assim. Se determinou que fosse exposto através da escrita, é porque sabe que muitos precisam conhecer a verdade oculta, conhecer a sua verdadeira obra, crer nos seus poderes absolutos e o que faz em prol daqueles que querem andar no caminho de Jesus Cristo com o olhar da fé e servi-lo em espírito e verdade. Não estou aqui para me tornar uma youtuber ou mesmo buscar honra e glória em meu nome, mas para dar o meu testemunho de fé e perseverança, contar os feitos do Senhor em minha vida com a finalidade de enaltecer a sua obra e honrar e glorificar o seu santo nome. Tanto é verdade as minhas palavras, que no término do meu testemunho eu encerro os vídeos cumprindo parte da minha missão. E se porventura algum dia eu retornar, será por sua ordenança, porque exceto a isso, seria vaidade carnal, o que não edificaria o meu espírito, mas abriria as portas para o inimigo adentrar em minha vida. Deus é sábio em tudo o que faz. Por isso nos privilegiou com um cérebro para pensar, 2 olhos para enxergar, 2 orelhas para ouvir, uma boca para falar, joelhos para prostrarem e o livre-arbítrio para escolher. Portanto, façamos o bom uso do que o Senhor nos concedera, para mais tarde não tentarmos justificar o injustificável. Agora vem a parte do meu testemunho, parte que está nos livros. Sou eternamente grata a Deus por ter me chamado nessa santa graça bendita que é Jesus Cristo, ainda na adolescência, e ter me conservado até o presente momento, sendo o meu sustentáculo mediante as árduas provações pelas quais tenho passado nesses longos anos de caminho, datados até o dia de hoje. Um dia, há anos atrás, o Senhor disse através da sua palavra que a minha vida serviria de exemplo para muitos, porém eu não imaginei que Ele já tinha um plano traçado no qual inclui o testemunho que eu teria que dar sobre a minha trajetória espiritual e material com requintes de detalhes através de um livro, cujo título me fora revelado em 2005, mas como eu estava despreparado espiritualmente, não compreendi e acabei ingressando por outros caminhos que não faziam parte desses planos. A etapa condizente ao título do livro vou relatar com pormenores de suma importância que darão sentido aos planos que traçara para mim. Deus privilegiou-me com o talento da escrita desde a mais tenra idade, o qual fora polido anos após anos, até tornar-me uma escritora, sem ter cursos acadêmicos, apenas ensino médio para ter habilidade com as letras. Tenho apreço e desenvoltura para escrever em vários gêneros, mas em hipótese alguma imaginei que a real finalidade seria repassar a história da minha vida até o presente momento, óbvio, já escrita por Ele. Uma observação: temos que nos atentar aos sonhos, porque neles Deus nos envia os sinais que vêm nos alertar e auxiliar em vários aspectos da vida espiritual e terrena. E foi a partir deles que começou a transformação na minha vida. Tudo que Deus faz tem sentido e propósito, mas para entendê-los temos que nos atentar aos sinais. Os dons são imprescindíveis e para alcançá-los é preciso ter fé e nos achegarmos a Deus através de constantes orações em plena comunhão, para sermos ouvidos e atendidos de acordo com a sua vontade. Tudo nos será concedido de acordo com a fé e segundo o seu querer, tal como ocorrera com os nossos antepassados. Em meados de 2005, eu já tinha vários manuscritos, histórias fictícias, guardados em uma gaveta, mas foi devido a um sonho, ou que na verdade foi uma visão espiritual, que decidi acatar o que me fora dito, enquanto era mostrado um grande relógio dividido em 4 partes por apenas um ponteiro. A voz branda dizia: despertai, levantai, trabalhai. Isso até a terceira parte.
e a quarta ficou vazia, o que na minha compreensão e entendimento momentâneo seria o segmento do que estava por vir, o futuro, o que obviamente não seria revelado naquele momento. Logo os meus pensamentos direcionaram aos manuscritos, e eu dei início à saga de um deles. Empenhei-me com destreza e afinco, e no prazo de um mês, finalizei 581 páginas do primeiro livro, deixando o segmento e o desfecho para o segundo volume. Entretanto, eu ainda não tinha o título por falta de inspiração, e isso me preocupava. Eu pedi a Deus que me inspirasse, e foi na manhã do domingo, 5/10/2005, que eu vi claramente a voz emitida do vazio do tempo, o título Revolução da Fé. Fiquei impactada e maravilhada ao mesmo tempo com aquela revelação, e a partir de então, ela fixou na minha mente, mesmo sentindo que não fazia justiça ao enredo da história, pois algo não se encaixava. Após muitas maquinações, decidi pelo subtítulo, algo que não for espiritual, confesso, mas que fez justiça ao gênero. 24/9/2009, publiquei o meu primeiro livro e ele foi exposto a vendas em livrarias físicas do Brasil, em sites, nos formatos impresso e e-book. Em 12/8/2010, participei da 21ª Bienal Internacional do Livro em São Paulo e, mesmo difundindo o meu trabalho com empenho, sentia grande satisfação, como se algo estivesse errado. Isso decorreu até dia 30/9/2016, quando me desliguei da editora. Antes do desligamento aconteceu um fato. Tive outro sonho, no qual me fora revelado através da mesma voz. E eu sei o que é, mas por prudência prefiro aguardar o desencadear dos acontecimentos para revelar noutra oportunidade, se Deus assim permitir, que algo seria executado através do título Revolução da Fé. Estranhei o fato do subtítulo não ser citado, mas após me desligar da editora, notei que algumas ocorrências referentes ao livro estavam e ainda estão em desacordo. Ao repensar sobre o assunto, decidi silenciar e entregar nas mãos de Deus. Embora ciente de que no tempo certo ele traria o esclarecimento preciso, confesso que aquilo me atribulava. Clamava desde o amanhecer ao anoitecer para obter uma resolução, visto que, mesmo entregando em suas mãos, eu sentia que havia necessidade de tomar alguma providência. Foi quando, numa certa manhã, despertei ouvindo nitidamente a voz dizendo com veemência: seu livro é sua identidade. Ninguém vai tirá-lo de você. Eu já conhecia aquela voz e tinha plena ciência de que algo bom estaria por vir, o que me tranquilizou no momento. Observe o que eu vou dizer agora. Uma vez que eu tinha confiado o problema a Deus, eu tinha que manter a fé e ser paciente, aguardando o tempo dele, mas deixei-me levar pela precipitação, e isso me fez vacilar. Deus determina o tempo certo para tudo acontecer, desde que façamos a nossa parte. Devo ressaltar também que no início de dezembro de 2017, ouvi em bom som a voz dizer: em 3 meses. Chamei os meus filhos e relatei o fato, que obviamente nos sobressaltou. Ficamos de sobreaviso e temerosos simultaneamente, pois não sabíamos o que estava por vir. Foi então que nessa data precisa de 3 meses, 23/3/2018, tive o esclarecimento de Deus sobre a minha missão e o seu real fundamento. Para quem entenda os planos de Deus na minha vida e das proezas extraordinárias que ocorreram e ocorre até o presente momento, é necessário que sejam escritos e descritos com minúcias para que não sejam confundidos e mal interpretados, visto que seria impossível fazê-los através de um microfone mediante horário estabelecido por lei. Ciente disso, eu sempre questionava Deus de que forma eu conseguiria testemunhar, sendo que o próprio tempo tinha o seu tempo estabelecido. Foi quando ele respondeu de forma surpreendente e inesperada. Eu não disse que era para anotar tudo que viu, ouviu e o que passou, que tudo iria acontecer, então faça uso do talento que lhe dei e escreva. Nessa data de 23/3/2018, nesse instante a minha mente fez uma retrospectiva e retornou simultaneamente ao presente. Foi impactante, estremeci. Subitamente tudo foi se encaixando como um grande quebra-cabeça e dando sentido ao que a voz dizia, que dessa vez não dava para distinguir de onde provinha, mas que estava ali presente falando com veemência e dando as suas diretrizes. Num piscar de olho voltei
Voltei à realidade e senti grande temor diante do peso da responsabilidade que eu teria que ter sobre a tal missão. A partir de então, desandei a chorar enquanto recusava a condição pelo fato de correr o risco de sofrer represálias, entre outras coisas com as quais talvez pudessem afetar não somente a mim, como também os meus filhos. Já tinha passado alguns dissabores no passado que quase me fez cair da graça de Deus, que é Jesus Cristo. E o mesmo temor que senti na época começou a me cingir. Pedi a Deus que tivesse misericórdia de mim, pois não me sentia preparada para assumir tamanha responsabilidade. E clamei: Senhor, tenha misericórdia de mim. Tantos outros têm feito semelhantes coisas, ainda que seja de outras denominações, e se eu o fizer, serei enxovalhada como eles. Em quase 40 anos de caminho, nunca ouvi um testemunho parecido onde a sua graça fosse revelada e enaltecida através das Escritas. E quem vai acreditar nas minhas palavras mediante aos seus feitos em minha vida, da forma como foram? Quem vai acreditar nos dons diferenciados que o Senhor me deu? Quem vai crer nas experiências invisíveis das quais provei? O Senhor presenciou o que fizeram comigo no passado. Por muito pouco não saí da igreja. Eu não posso, eu recusei. E também não tenho a mínima noção de como usar as palavras para descrever um testemunho. Eu disse na minha oração: posso ser mal interpretado e escandalizar o seu povo. E o Senhor me respondeu no ato, avivando a minha memória sobre o que eu havia dito alguns meses atrás. Seu livro é sua identidade, ninguém vai tirá-lo de você. E você sabe como escrever. É a verdade, a que tem que ser revelada. Ao retomar a realidade, compreendi o que ele quis dizer na época, ou por que não conciliava com o gênero daquela obra literária, e a razão pela qual eu tive que criar carnalmente subtítulo para dar sentido à história. E foi pelas razões que agora Deus me fez saber que a minha obra literária teve que sair de circulação para que a dele se fizesse presente e tomasse a sua real identidade, a história verídica da minha vida que viria a enaltecer a sua graça bendita e revelar as manifestações de alguns dons que até então eram desconhecidos. Tudo ficou claro e tinha coerência por meio dos fatos decorrentes em minha vida. O título do livro: Revolução da Fé, a fé que viria a revolucionar a minha vida e possivelmente a de outros, segundo o meu testemunho através da escrita. Minha identidade, a minha vida testemunhada através da escrita com minúcias, para o enaltecimento da verdadeira graça de Deus. Ninguém vai tirá-lo de você, porque entreguei a minha vida a Deus, e haja o que houver, Ele estará à frente de tudo o que me ordenara, protegendo e guiando-me até o fim dos meus dias. Naquele momento, o Senhor me trouxe avante a passagem de Moisés e de João, explicando que, se não fossem as suas anotações sobre as provações e experiências sobrenaturais pelas quais vivenciaram e alcançaram vitória, jamais conheceríamos as suas proezas e do que é capaz de realizar na vida dos seus filhos por amor. Naquele instante, recordei de outros apóstolos, inclusive de alguns que foram taxados de louco, até que comprovaram a concretização dos prenúncios, e associei a um sonho, onde ouvi nitidamente a voz dizendo, enquanto eu despertava: Deus vai fazer uma grande obra que vai abalar o mundo, mas para os evangélicos acreditarem. Então perguntei: por que os evangélicos e não os católicos? E ela respondeu: porque é mais fácil os católicos acreditarem do que os evangélicos. Quer queiram ou não acreditar, essas palavras estão se concretizando dia após dia. Está difícil para a grande massa acreditar e aceitar as verdades que estão diante dos seus olhos, mas contra fato não existem argumentos. Com Deus não se brinca e nada fica oculto dos seus olhos. Quando o Senhor me chamou na água do batismo, disse que iria me abençoar muito espiritualmente falando, mas que colocaria um espinho na minha carne para que eu nunca me esquecesse dos seus pequeninos. E foram aos 29 anos que ele colocara o espinho na minha carne como uma prova de que a sua promessa estaria de pé, mas que tudo iria suceder de acordo com a minha fé e os meus procederes. Como já disse, tenho muita dificuldade em acreditar. É uma luta constante. E for após 6 anos do meu batismo, que é primórdio, mas não garante a salvação eterna, o que muitos pensam ao contrário, que recebi a conversão da minha alma. A partir de então, pedi ao Senhor que me concedesse dons que me ajudassem a caminhar.
E ele concedeu mais do que eu pedi e imaginei que existissem. E eles começaram a se manifestar de uma forma espantosa e gloriosa para a honra e glória do nome santo do Senhor. Foi quando ele disse para eu anotar tudo o que via, ouvia e vivenciava com datas, sem que eu jamais pudesse imaginar que havia um propósito muito maior por detrás das suas diretrizes. Tudo está pormenorizado nos livros e com datas referidas. Foi uma longa caminhada até aqui, regada de árduas provações, privações e humilhações que tive que passar para receber das mãos do Senhor essa grande bênção, e passaria tudo de novo se fosse necessário para recebê-la novamente. Vou finalizar esse vídeo enviando um alerta específico à congregação cristã no Brasil, porque fora lá que o Senhor me colocou e abriu os meus olhos para enxergar a verdade e saber distinguir o que provém do homem, o que provém dele, entre outros quesitos. Vale lembrar que o Senhor se irou e destruíra muitos dos nossos antepassados, cidades inteiras foram dizimadas, porque se distanciaram dele, se abstiveram da fé e se deixaram corromper pela ganância, ambição e sede de poder. Entretanto, o peso maior fora a idolatria, devotado aos ídolos de barro, objetos inanimados sem poder algum. Já a congregação cristã no Brasil, rotulada como a graça de Deus que prega os mais sublimes dos sentimentos para com seu próximo, não os pratica. Tudo não passa de teoria. Falo com conhecimento de causa e sem generalizar. Não se enganem, dizendo que servem a Deus dentro do templo, porque estão equivocando a si mesmos. Muitos usam camuflagem com trejeitos santos para enganar o povo, quando fora do templo suas camuflagens caem e se mostram verdadeiros lobos devoradores. No templo se louva a Deus através dos cânticos, dos testemunhos que edificam a verdadeira igreja instituída por Jesus Cristo, para ouvir os seus ensinamentos e praticá-los com amor incondicional e a caridade fora dele. Mas infelizmente não é o que vemos, sem generalizar. O que difere dos nossos antepassados é que a CCB idolatra o templo, o homem como se fosse o próprio Deus, e o rótulo de exclusivismo, o que contradiz veemente com a sua palavra. Eis uma pergunta que não queria se calar. O que pesará mais na balança da justiça divina? A idolatria cultuada aos ídolos de barro e a abstenção da fé no Deus único, ou a fé que é devotada a meros mortais pecadores que se rotulam a soberania da igreja e vem falando falsamente em nome de Deus? Qual seria o conceito do Senhor sobre tudo isso? E o que fará com os coniventes e praticantes da idolatria? Nos antepassados e na atualidade, dentro e fora dos templos, o Senhor enviou-me uma resposta que tentei repassar à igreja, onde fui vetada, e na outra não deram ouvidos, porém farei valer parte da minha missão, mesmo estando registrado desde 6/5 de 2019, lhes repassando na sequência dos vídeos. Quer creiam ou não, o Senhor já está agindo e as máscaras estão caindo. Quando a tempestade passar e fizer a varredura, só vai permanecer aquele que sempre procurou servir a Deus em espírito e verdade, praticando o amor e a caridade. Somos personagens diferentes em cenários atualizados, onde as histórias dos nossos antepassados se repetem e terão o mesmo final. Após a tempestade, a fé vai sofrer uma revolução, onde a verdadeira nação abençoada irá se levantar para servir a Deus em espírito e verdade, para a honra e glória do seu santo nome. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Que a paz de Deus esteja entre vós.